Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jorge falando do canal Espiritualmente. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Peço a você que deixe aí um joinha caso curta o vídeo, compartilha, clica aí em seguir, se inscreve no nosso canal, inscreva-se, né? E tudo isso que você faz ajuda-nos a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. É muito difícil, gente, no YouTube encontrar público para alcançar, porque o YouTube vai sugerindo os vídeos à medida que os vídeos são curtidos, né? Então a gente às vezes tem a mania de assistir o vídeo, passar para outro vídeo, e a gente não deixa aquele like. A gente até gosta do vídeo, mas não deixa o like. Então esse like, vocês não têm ideia do quanto ele nos ajuda a produzir o conteúdo que chegue a mais pessoas, que alcance mais pessoas. Então eu peço a vocês que nos dê essa força, tá? Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, convidar alguém a conhecer. Esse canal, eu estou tentando reconstruí-lo, mas ele já tem em torno de 40 vídeos, então já tem bastante conteúdo, né? E aí eu acredito que de alguma forma os conteúdos que estão sendo postados aqui podem sinceramente abençoar a sua vida. Nós estamos na Semana Santa. Esse vídeo está sendo gravado numa quinta-feira. Não tive tempo de gravar mais cedo, mas vale a pena gravar. Antes tarde do que nunca, né? E eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira para falar justamente da quinta-feira da Semana Santa, que é um dos dias mais importantes, digamos assim, porque é o dia em que o Senhor faz a sua última ceia. O Senhor Jesus reúne os discípulos na última ceia. E a última ceia é um momento que tem acontecimentos extraordinários. Principalmente o Evangelho de João, a partir do verso 13, ele narra muitos acontecimentos, muitas falas, muitos discursos de Jesus. Acontece ali a hora em que Jesus denuncia que alguém ali iria traí-lo, no caso Judas, né? Acontece ali a profecia de Jesus de que Pedro negaria. Então, existem muitos momentos dentro desse grande, digamos assim, desse grande episódio chamado Última Ceia, que tem ensinamentos profundos para nós, ensinamentos profundos. Mas sempre que eu olho para esse dia, gente, o meu olhar ele se atrai para o lava-pés. O lava-pés, o momento ali que é descrito em João, capítulo número 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, meu olhar sempre é levado para esse episódio. Eu gosto de todos os episódios, logicamente, mas esse me chama a atenção, porque é um episódio em que Jesus tenta ali deixar um ensinamento que seria basilar, seria um ensinamento básico, um princípio inegociável, digamos assim, vamos usar esse termo, um princípio inegociável da caminhada de Jesus e da caminhada dos cristãos como sendo representantes de Cristo na Terra, se é que a gente pode dizer que cristão é um representante de Cristo na Terra hoje. Mas enfim, isso aí conversa para outros vídeos. Então Jesus deixa ali um princípio de humildade naquele momento ali, e que às vezes é difícil da gente entender porque a gente precisa compreender um pouco de cultura antiga, para entender o que é que está em jogo ali naquele episódio. Os discípulos chegam para as últimas ceias, chegam para aquele momento e encontram Jesus vestido como um escravo, pronto para lavar os pés deles. O que é que isso significa? Naquele tempo, gente, na sociedade judaica antiga, havia um hábito, principalmente entre aqueles que eram mais abastados, né, logicamente, um hábito de receber visitas na sua casa. Você deveria lavar os pés em sinal de honra, em sinal de respeito àquela pessoa que está chegando, e um sinal também de purificação, porque aquela pessoa não traria as impurezas da rua, né, não traria as impurezas que contaminariam aquele momento ali de comunhão dentro da casa daquela pessoa que recebe, do anfitrião. Então, as pessoas que tinham posses e tinham escravos, elas delegavam esse trabalho de desatar as sandálias das pessoas que vinham da rua. Lembre-se, naquele tempo não tinha asfalto, naquele tempo era terra batida, lama, essas coisas todas.
E a pessoa chegava com aquele pé imundo, cheio de terra, de poeira, de lama. E o escravo, ele era designado pelo seu senhor para ir lá tirar a sandália da pessoa e passar água com o pano e ir limpando, para que aquela pessoa, depois de ter os seus pés lavados, poder sentar na mesa e ter aquele momento de comunhão, aquele encontro, aquela socialzinha lá que a gente até hoje tem, né? Então, Jesus assume o papel do escravo. E o escravo, na hierarquia ali da sociedade judaica, estava na base da pirâmide. Era o nível, digamos assim, mais baixo das castas sociais. E Pedro se revolta, logicamente, porque ele olha Jesus, a quem ele acredita ser filho de Deus, rei de todo o universo, o Messias esperado, o grande rei que libertaria o seu povo, libertaria Israel da opressão romana, que sentaria sobre um trono eterno. Ele olha para este homem glorioso, este rei maravilhoso, ele olha para esse homem de poder inimaginável e de repente esse homem está de joelhos perante ele, tirando as suas sandálias para lavar os seus pés imundos. Pedro toma um choque, logicamente. Pedro não consegue absorver aquilo e ele reage. Ele não para pensar no simbolismo e ele já de prontidão reage. Já reage e diz, não, senhor, o senhor não pode fazer isso comigo, não. É eu que tenho que lavar os teus pés, era eu que devia estar aí, não é o senhor. O senhor é rei, o senhor não é um escravo. E aí Jesus diz, eu tenho que lavar os seus pés, você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Não, não vai lavar não, pois se eu não lavar você não tem parte comigo. Ah, então lava logo tudo aí, lava meus pés, lava minha cabeça, me lava por inteiro, porque eu quero estar junto de ti. E aí Jesus, depois de lavar os pés de todos, para e explica para eles o que era aquilo, para eles entenderem. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Não é só um teatro. O que Jesus estava tentando fazer não era uma encenação somente. Jesus estava tentando deixar uma lição. Jesus, ele era um ótimo contador de histórias. E ele sabia que algumas verdades precisavam ser representadas. Algumas verdades, elas precisavam ser visualizadas. E ele faz aquilo para que aqueles apóstolos entendessem um dos principais pilares da fé cristã, da verdadeira fé em Deus, o pilar da humildade. Se nós não aprendermos na nossa caminhada de vida, nesta terra, caminhando com Deus em oração sobre o que for ser humilde, o que é ser humilde, nós não vamos ter conexão com Ele. E eu não estou falando aqui, gente, do patamar de quem já chegou nisso, sabe? É importante sempre enfatizar isso, porque as pessoas pensam assim, fulano só pode falar do que vive. Gente, humildade é uma coisa que ninguém vive, para falar a verdade. Esse negócio de que fulano é humilde, cicrano é humilde, isso não existe. Humildade é uma das qualidades mais complicadas de se desenvolver no caráter humano, porque a humildade, ela exige uma quebra de uma autoimagem elevada, que é o que a maioria de nós nutre. A maioria de nós tem falsa modéstia, falsa humildade, mas no fundo nutre a respeito de si mesmo uma visão elevadíssima e que não é verdadeira. E Jesus olha para aqueles homens e diz, vocês precisam fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo, porque eu sou o Rei, eu sou o Senhor, eu sou o Cristo, o Messias esperado, mas eu me coloco na condição de servo para poder trazer benefício a vocês. Benefício a vocês. E foi o que Jesus fez na sua vida toda. O hino cristológico de Filipenses nos revela com muita clareza isso, quando diz que ele, sendo Deus, rejeitou ser na terra igual a Deus, mas vindo à terra ele se diminuiu, ele se colocou no lugar de homem.
Ele abriu mão de suas prerrogativas divinas. Então ele renunciou a tudo que ele era, tornou-se muito menor do que ele de fato era, para, nesse tornar-se menor, servir a humanidade perdida e pecadora, servir no sentido de abrir um caminho de salvação para as nossas vidas. Esse lavar é um caminho de purificação, de restauração, que ele abriu para mim e para você, para que a partir daí, a partir desse pressuposto, nós possamos entender que todo benefício que podemos fazer a nós mesmos e aos outros parte do princípio da humildade. Eu preciso partir desse ponto, de que eu não posso me considerar maior do que ninguém se quero trazer benefício a esta pessoa. Que eu não posso agir com modelos hierárquicos na minha cabeça. Jesus está dizendo, olha, eu estou invertendo toda a hierarquia. O que está na ponta da pirâmide está descendo para servir ao inferior. E assim vai. E ao fazer isso, ele está quebrando toda essa lógica. Ele está fazendo um discurso, inclusive, gente, revolucionário, no sentido de que ele está abolindo estruturas, abolindo muros, abolindo pódios onde um ser humano se coloca numa condição maior e melhor do que o outro. É uma verdade profunda e difícil de explicar e muito mais vivê-la. Mas é um caminho que nós precisamos aprender, porque Jesus diz, feliz se vocês aprenderem isso. Vocês serão felizes. Porque quem aprende o verdadeiro caminho da humildade se liberta de muita coisa, gente, inclusive da necessidade de mostrar ser o que de fato não é. Se liberta da necessidade de provar para os outros alguma coisa. A humildade nos liberta de pesos profundos. A humildade, ela nos liberta da necessidade de ser aceito, de ser reconhecido, de ser elogiado, porque não é a minha grandeza que precisa ser exaltada. Eu preciso me reconhecer em Deus, ser aceito em Deus, ser recebido em Deus. A humildade ela nos livra de padrões psicológicos perversos e doentios, de aceitação, de autoaceitação dos outros, da autoaceitação minha no caso, e da aceitação dos outros em mim, que influencia na minha autoimagem. É sarador. Por isso que Jesus diz, felizes os que entenderem isso, os que entenderem e praticarem isso. E aí nós precisamos de oração, gente. Eu me incluo nessa, tá? Precisamos de oração para aprender a descer dos degraus que a gente subiu. E subiu porque nos achamos que devíamos subir. Nivelar as coisas para alcançar aqueles que julgamos serem menores do que nós. Porque abençoando eles, nós somos abençoados. Levando cura a eles, nós somos curados. E aí acaba até esse negócio de eles e eu. Somos todos um só, somos nós, o corpo de Cristo. Sem hierarquia, sem degraus, somente um só corpo, com todos da mesma importância. Que nós possamos crescer nessa verdade em nome de Jesus e que possamos nos desenvolver, porque esse é um dos ensinos mais profundos de toda a Semana Santa. Amanhã é sexta, eu não sei que dia você está assistindo esse vídeo, mas eu estou seguindo a lógica da Semana Santa, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre a crucificação de Jesus nesse próximo encontro, tá bom? No mais, obrigado, gente. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.